Alô você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast com direção de Roberto Tardim e produção de Cailane Monteiro. Você está no Telegravando, diretamente dos nossos estúdios aqui na Coordenação de Telecomunicações. Aproveitando o conteúdo dessas informações, estamos na 29ª semana do Saber Fazer Saber do Instituto Federal Fluminense. Minha convidada de hoje, ela é professora, mestrada, doutorando, Janaína Ribeiro. Um grande prazer em receber. Prazer é meu, Marco. Obrigada. Nós, da produção, da direção, convidamos você para participar do nosso Batendo Prato, né? Vamos dizer assim, uma brincadeira batendo prato, né? Seria até batendo caneca, mas enfim. Apesar das canecas estarem vazias, tá? Mas isso a direção deve cortar essa conversa nossa aqui. Mas enfim, eu queria saber um pouco sobre a sua atuação aqui no Instituto, já que, pelo que eu acompanho, né, porque nós somos da mesma coordenação de telecomunicações, é bem ocupada, né? E aí, às vezes Um pouquinho. E eu queria saber um pouco da sua atuação aqui no Instituto. Marco, a minha vida no IFE começou antes de ser IFE, né? Começou no Cefet, antigo Cefet de Campos. Quando eu virei, somos colegas, né? Eu entrei aqui como aluna em 2000 para fazer o ensino médio. E aí ingressei no curso técnico em telecomunicações. Então eu sou técnica em telecomunicações com muito orgulho. E posteriormente eu fiz o técnico em informática junto com a graduação, né, do tecnólogo em sistemas de telecomunicações. Então eu tenho um grande privilégio de ter colegas de trabalho que foram meus professores, né? Então eu sou uma grande privilegiada. Somos, né? Que são pessoas incríveis que compartilham do nosso ideal aqui. Pena que eu não fui privilegiada em ser seu aluno. Seria um grande prazer. E aí comecei a fazer, né, fiz o tecnólogo, pude sair daqui já estagiando como técnica em telecomunicações, já ingressei, saí do técnico fazendo estágio, depois comecei a trabalhar embarcada concomitantemente com o tecnólogo, e aí me apaixonei perdidamente por fibras óticas, que é o que eu atuo hoje, né? Eu vou chegar lá na área de atuação, mas eu me apaixonei em trabalhar com isso na prática e trabalhei muitos anos na área offshore, com sensores, a fibra ótica. E aí pintou a oportunidade de fazer prova para cá, para substituto, ainda concomitante com o trabalho offshore. Eu fiz isso e aí passei e me descobri professora. Eu acho que eu não escolhi ser professora, acho que a profissão me escolheu, e foi assim um amor também, né? E aí, com o desenvolvimento do laboratório de fibra ótica, juntei o útil ao agradável, e aqui estou desde então. Eu dou aula aqui como substituta desde 2008, efetiva em 2010, então tem um caminho aí que eu percorri, né? Então, hoje minha área de atuação é a parte de fibras óticas, que é o que eu amo. Quem foi meu aluno sabe que é o que faz meu olho brilhar, né? Eu sou apaixonada ali pela prática, pelo laboratório. E entre outras coisas que eu faço aqui também, né? Porque eu, né, tenho outras funções aqui no IFE. Dois pontos são pertinentes, né? Lógico que para aquele que, por exemplo, eu trabalhei, né, na área de telecomunicações, a gente sempre ficava amarrado ao par metálico, né? Sim. E aí, de uma forma bem devagar, mas uma forma segura, a fibra ótica vem alcançando, vem crescendo, né, gradativamente, e a possibilidade de usar altíssima velocidade, a confiabilidade no meio em questão. Nós estamos falando de um conceito tecnológico, né? Sim. Isso aí não assustou um pouco, o fato de repente, sair da fibra, do par metálico e, de repente, entregar uma tecnologia de altíssima segurança e de altíssima velocidade? Então, é engraçado você me perguntar isso, né? Porque, para mim,
Desde que eu me lembre de atuação na parte de telecomunicações e sensores, a fibra ótica sempre foi muito presente. Eu falo para os meus alunos que eu trabalhava com fibras óticas quando tudo isso aqui era mato. Ninguém em campus tinha uma máquina de fusão e eu já fusionava. Ninguém sabia como que a fibra ótica funcionava e eu sempre fui apaixonada. Então, assim, eu acompanhei esse boom, obviamente, né, e essa evolução, mas eu sempre falei que a fibra ótica iria pegar esse espaço. Como eu falo muito com os meus alunos, que a gente vai ainda avançar muito nesse sentido em relação às comunicações óticas, né? Eu acho que a gente ainda tem muito para percorrer. E eu acho isso. A gente é muito limitado, porque o processamento é eletrônico ainda, né? A gente tem esses processamentos. Quando a gente tiver comercializado os processadores quânticos, aí, amigo, aí a tendência é só exatamente, porque a fibra em si, a capacidade dela ainda não foi esgotada. À medida que você aumenta... Ainda tem mais a explorar ainda, né? Ainda que você aumenta... Assim que você aumenta a capacidade dos equipamentos, ela corresponde. Porque, além da fibra, você tem técnicas de multiplexação, né? Para quem não sabe, multiplexar é colocar vários sinais no mesmo meio. Perfeito, então... ainda não conseguiu se esgotar isso, né? Então, a gente tem muito caminho ainda para percorrer em relação à velocidade, né? Eu, assim, por curiosidade, até mesmo em sala de aula, fazendo uma pesquisa da quantidade de redes disponíveis de fibra ótica, aí até um aluno me fez uma observação e nós fizemos uma pesquisa no Google Maps, até no Google uma pesquisa, da quantidade de acessos em cabos submarinos disponíveis no mundo inteiro. Até o momento eu achei que era muito limitado, mas é assustador. O que a senhora pensa sobre isso? Cada dia que passa a gente está mais conectado, né? O usuário cada vez quer mais rapidez. Já que a fibra ela tem uma capilaridade, um espaço pelo meio, a segurança em si, será que a tendência é crescer mais ainda e poder entregar, já que nós estamos falando do conceito quântico, né? Sim. E vai aumentar a capacidade do hardware em receber, porque a fibra em si, independente do que está sendo passado para ela, não está nem aí, né? Sim. A gente vai, observando a tendência do mercado, agora a gente vai começar a entregar fibra ótica cada vez mais perto do usuário, né? A gente entregava com as grandes empresas, com os backbones. A gente começa a usar fibra ótica com rede de acesso, chegando perto do usuário, com a rede FTTB, depois a rede FTTH, dentro da casa do cliente. E agora a gente começa com a tecnologia de equipar um edifício inteiro já todo totalmente com fibra ótica. Com a ponta de fibra. Entrega ao usuário a ponta fibrada. Exatamente. Quer dizer, o hardware dele já está capacitado de receber aquela informação via fibra. Exatamente. Tem uma tecnologia, né? Para as próximas semanas eu devo estar fazendo um curso a respeito disso, que é uma nova tecnologia, né? A Huawei está vindo com tudo para o Brasil. Com essa tecnologia, então a gente tem que se especializar, tem que procurar. Então eu acho que vai ser a tendência de mercado em relação ao cabeamento estruturado de edifícios comerciais, utilizando a fibra ótica como um meio de cabeamento horizontal também, porque ela é muito utilizada no cabeamento vertical, né? E aí, quando você fala para o cabeamento horizontal, ou seja, você vai entregar no seu cliente, na ponta ali, a fibra ótica, então isso é uma nova tendência. Então, cada vez mais você vai chegando mais perto do seu usuário, né? Recentemente, eu fui a um congresso em São Paulo, tive a oportunidade de participar, tanto eu quanto os outros professores da coordenação de telecomunicações, e surgiu um debate, eu fiz parte desse debate, sobre vamos dizer assim, a quantidade de serviços hoje. Eu vou dar uma espetada, já que a senhora é da área, que também tem essa preocupação, Sim. E eu sei que no laboratório ensina-se desde a parte de conectividade, através da fusão da fibra, Sim. até mesmo a entrega ao usuário. E um dos grandes temas polêmicos no último dia do congresso foi a utilização de uma rede híbrida,
já que a gente disputa espaço, todas as tecnologias que são entregues para o usuário final, ela passa pelo poste. Sim. A defesa do posteiro, né, aquele que vai fiscalizar e vai observar as diferenças, os problemas. Sim. Inclusive tivemos problemas graves aí, alguns meses atrás, problemas de incêndio, curto-circuito na rua, e alguns sites ficaram fora do ar. Sim. Pergunto à professora Janaína, essa condição híbrida, será que seria a solução? Porque por baixo disseram que não é viável. Por cima já está cheio, parecendo uma penteadeira. Sim. Né, um troço pendurado, um varal de roupa. É. Eu quero saber, desculpe, né, porque a direção está achando que parece um varal de roupa. Mas você olha assim e vê um monte de conectores de cabos e a gente fica assustado. Será que aquele cabo vai cair na minha cabeça? Enfim, Sim. a sua opinião. Então, isso é uma falta de padronização, né, das redes óticas. Isso é um grande problema, né? Projeto, talvez? Isso, eu falo muito assim, muitas pessoas acabam reclamando, fibra ótica, acaba falando mal do meio. Mas muitas empresas... Mas não é o vilão. Não é. Não é o vilão. É a falta de padronização, a falta de treinamento dos profissionais, a falta dos procedimentos padrões que serão adotados, porque a fibra ótica não é cabo metálico. Você não pode dobrar, tem algumas regras, você não pode usar álcool qualquer, um álcool isopropílico. Então, são problemas que não vão aparecer agora. Mas a fibra ótica, a durabilidade dela, a vida útil dela é em cerca de 20 anos. São problemas que vão aparecer daqui a pouco. Exatamente. Eu costumo dizer que daqui a pouco essas redes todas vão pipocar aí de problemas. Porque o que eu vejo de relatos... fez isso, fez aquilo, não vou nem falar. Fez isso, fez aquilo, eu quase morro. Eles falam... A confiabilidade do meio em questão, né, que tem que ser levada em consideração. Então, eu acho que é essa falta de padronização mesmo, né? A falta de, talvez, fiscalização, né? Então, eu acho que se a rede é híbrida, se não é isso, falta essa padronização, né? Falta esse acompanhamento das autoridades mesmo vigentes para acompanhar isso, como que está o funcionamento do provedor, como que está a qualidade da rede dele, como que estão as caixas de emenda, você abre, jorra água para baixo. Fibra e água não se misturam. Não se misturam, exatamente. Né? Porque a fibra ótica é feita de sílica. Quando a gente compra bolsa ou qualquer coisa, vem um saquinho de sílica. Por quê? Porque a sílica reage com a água. Exatamente. Formando a molécula de hidroxila que fica alojada na fibra e provoca uma atenuação absurda por absorção. Então, assim, são questões que a gente tem que levar em consideração. Exatamente. Entendeu? Porque a minha preocupação, a minha pergunta, né, preocupação e pergunta, que eu trabalho na área e sei a diferença, porque há de convir que é uma quantidade de tecnologia que nós estamos entregando e também é uma questão de segurança, o fato de ambas as tecnologias estarem juntas ali e você não ter, concordo, até inclusive no Congresso foi cogitada a utilização da inteligência artificial como meio de tentar mitigar essa quantidade imensa de serviços em cima de um poste. Sim. Poxa, até que ponto? E a rede híbrida, inclusive foi até defesa, foi um tema aí para defesa de TCC de aluno, sobre essa utilização de uma rede como se fosse uma parceria. Você teria o seu site, a sua tecnologia disposta nessa condição. Sim. Essa defesa que eu estou perguntando, por quê? Poxa, esse compartilhamento do mesmo meio, será que não seria um monopólio? Então, aproveitando o gancho, eu também sou coordenadora de um projeto que se chama Cidades Digitais, que ele provê, né, internet para lugares que não têm internet comercial ou tem poucos. E nós fizemos um projeto lá em Espírito Santinho que colocamos a primeira rede neutra, que é isso que você está falando, essa rede que compartilha, né, em que a gente tem um provedor. Um projeto de cidades digitais. Exatamente. Ele usa um provedor local, o provedor local fornece essa estrutura e a gente usa essa estrutura para levar a internet, o link, para esses assinantes que estão ali localizados em Espírito Santinho. A senhora encabeçou esse projeto. Foi. Se não me engano,
Foi até desafiador, né? Sim, nós temos o projeto, ele vem desde 2016, né? A gente tem alguns provedores, 8 provedores, alguns operando, outros já em operação, outros ainda em implementação, né? Marrecas e Espírito Santinho são nossos cases de sucesso, né? São lugares que funcionam, em que a gente tem o engajamento da comunidade, porque redes comunitárias, isso é o principal, né? Você ter o engajamento da comunidade, o pertencimento, as pessoas entenderem que aquela rede é da comunidade, que eles precisam cuidar e zelar dos equipamentos, né? Então a gente tem esses lugares. E em Espírito Santinho, a gente implantou essa rede neutra lá e deu certo, né? Essa parceria. Seria um serviço de utilidade pública, porque faz parte da inclusão digital? Exatamente, a gente tem essa inclusão digital, né? Porque tem pessoas lá que não tem nada, não tinha um sinal de celular, não tinha internet. A gente tem casos incríveis, né, de um agricultor que começa a compartilhar a metodologia que ele usa e começa a aprender nas suas plantações, nas suas colheitas. E começa a aprender também. Então, aquela pessoa, ela está inserida na comunidade a partir de agora, né? Ela se vê. Legal isso. Né? Né? Então, é muito importante. Então, esse projeto Cidades Digitais, para mim, é um privilégio ser coordenadora desse projeto, ver a diferença que ele faz nessas comunidades, né? E eu sou apaixonada por esse projeto pela diferença que ele faz, né? Essa inclusão digital é importante. Para a gente que está aqui nesse meio, cheio de tecnologia, a gente não se dá conta de como essas pessoas vivem sem nada, né? Então, para eles é muito importante. E essas comunidades, elas mudaram essa realidade em função desse projeto. São lugares afastados, com difícil acesso à tecnologia, e às vezes com esses projetos, com essa intenção, com essa disponibilidade de colocar o hardware, o software, a tecnologia para que eles possam ser inclusos na sociedade, né? Sim. A sociedade, vivemos hoje num mundo totalmente digital, totalmente dependente da tecnologia. Sim. Campos é uma cidade, é uma planície, né? E é uma cidade muito grande, é uma cidade rural. Tem lugares que não temos acesso, então a gente precisa ter um olhar para além do olhar comercial. E o Instituto Federal Fluminense, a Coordenação de Telecomunicações e o projeto Cidades Digitais, ela faz isso ter sentido. Nosso serviço tem sentido a partir desse projeto, porque nós estamos fazendo a diferença para além dos muros do Instituto. Então, isso que é extensão, né? E isso se faz presente, isso acontece através desse projeto. Então, para mim, isso faz muito sentido. A última pergunta para fechar. A gente fica aqui até amanhã. A última pergunta para fechar, isso aí foi um pedido. Nosso coordenador querido. Professora, para mim significa muito, mas eu quero ouvir o seu ponto de vista, a sua opinião. O que significa o IFE para Janaína Ribeiro? Eu falei com o Elton que eu ia chorar, mas não vou chorar. Para mim significa muito. O IFE me deu tudo que eu tenho hoje. Tudo. Eu entrei aqui e eu costumo dizer que eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Muitas pessoas não sabem isso, né? Que eu tinha um jaleco e foi num momento muito difícil da minha família que eu entrei aqui. Por questões pessoais, a gente estava passando e eu pude lanchar, peguei meu ônibus, pude estudar. E a partir daqui eu pude comprar, fiz o estágio, né? E comecei a ter meu dinheiro, ajudei minha família, comprei meu primeiro computador. Então, fui responsável por isso na minha casa, comecei a ajudar a minha casa. A partir daqui, eu consegui o meu emprego. Eu tive várias experiências proporcionadas por essa instituição. Então, eu costumo dizer que eu posso continuar trabalhando aqui até me aposentar. Eu posso ser professora, ser coordenadora de pós, como eu fui, né? Agora o Vinícius assumiu brilhantemente. Trabalho na CPPD, sou coordenadora de projetos de extensão, já fui de pesquisas, estou fazendo a Semana do Saber. Mas, mesmo assim, eu não vou conseguir retribuir o que essa instituição fez na minha vida, porque ela mudou o rumo da minha vida. Eu seria uma pessoa completamente diferente se eu não tivesse entrado aqui. Então, assim, eu sou muito grata a essa instituição. E quando eu falo instituição, eu não estou falando parede. Eu estou falando pessoas, porque são pessoas que constroem essa instituição. Então, eu sou muito grata às pessoas que aqui estão. Os professores que me deram aula, os meus colegas de trabalho, as pessoas que estudaram comigo,
os meus alunos que me transformaram. Então, esse lugar é um lugar de transformação, um lugar de transformar vidas. Né? Então, transformou a minha vida, eu espero que ela continue transformando a vida de todos que por aqui passam. Né? Então, é isso. Com as suas palavras, transformou a minha, e com esse depoimento é extremamente importante. Né? Quero agradecer a professora Janaína Ribeiro por esse tempo. Eu sei que o tempo nosso é absurdamente curto. Muito obrigado pela sua presença. A vocês, um grande abraço. Acompanhe-nos pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Você está no Telegravando. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Tchau.